Então, eu vou falar sobre os arcos diagramados e a sua importância na individualização dos casos, certo? Tendo em conta o diagnóstico e o plano do tratamento, a diagramação dos arcos ortodônticos é imprescindível para a correta leitura do fio ortodôntico, principalmente na técnica streetwire, onde os brackets e os acessórios são pré-ajustados. Então, assim, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Vem aqui comigo. Vamos. Inicialmente, o paciente chega no consultório, o que a gente vai fazer? Um plano de tratamento, não é? Então, a gente chega, faz a consulta inicial, pede exames complementares, exames radiográficos, pedimos análise de modelo, determinamos ali daquele paciente um plano de tratamento com sequências de fios, que tipo de técnica a gente vai usar qual o melhor aparelho para aquele caso, e segue toda uma sequência. Aí a gente vai utilizar a aplicabilidade do que a gente preconizou. Lá na frente do tratamento, quando a sequência dos fios, vai chegar um momento que você vai usar um fio de aço. Esse fio de aço, ele é feito pelos fabricantes ou você pode confeccionar no consultório. Às vezes, lá na frente com aquele fio de aço, você tem que fazer uma dobra, você vai ter que modificar um pouco o tamanho daquele arco e não pode ser feito de uma forma empírica, porque você faz todo um planejamento, todo um diagnóstico, preconiza tudo aquilo ali para um tratamento. E quando chega na hora de usar um fio de aço, vai fazer mais ou menos, tipo no olhômetro, fica um pouco ruim. Aquela odontologia de qualidade, aquela finalização, às vezes a gente não consegue chegar ao nosso objetivo por causa de um simples diagrama que a gente não está seguindo. Então isso é muito importante, porque você vai patinar. Chega lá no final, num fio 19 por 25, que é um fio já finalizando o tratamento, a gente não consegue fazer uma intercuspidação correta ou fazer um encaixe de um canino a melhor mordida entre a arcada superior e inferior, correto? Então vamos voltar lá. Bom, gente, então tudo começou aqui com Von Hill em 1889. O que ele fez? Nessa época, ele pegou 6.000 crânios dentários, ele pegou 4.000 pessoas e começou a pesquisar isso. Por quê? Qual que foi a dificuldade que ele tinha? Não foi com finalidade ortodôntica. Ele tinha... Ele era protesista, fazia próteses totais e ele não tinha uma base para fazer a prótese em cima daqueles pacientes. Então ele moldava o paciente e ia confeccionar aquela prótese num olhômetro. E encaixava um modelinho no outro e ficava meio que normal. Então ele viu essa dificuldade e começou a criar o primeiro diagrama. Esses diagramas eram diagramas muito complexos, porque eles faziam cálculos mirabolantes, faziam cálculos triangulares para poder achar uma parábola, enfim. Mas ele foi o primeiro dentista que aplicou um diagrama para poder fazer as próteses totais. Na sequência, Hawley, ele fez o que? Ele percebeu, através dos estudos de Don Hill, ele percebeu que também na ortodontia precisava se usar um diagrama para ter essa base. Então, com os estudos de Von Hill, ele utilizou os estudos e aplicou isso na ortodontia, certo? Passando depois de 50 anos após, Strang, ele fez o quê? Ele percebeu que esse arco ele poderia acrescentar 2,5 milímetros para fazer o arco superior. Então ele não tinha que fazer um cálculo para o arco inferior, um cálculo para o arco superior. Ele poderia só acrescentar 2,5 para a maxila, usando como o arco de referência o arco inferior, certo? As medidas do arco inferior. E aí foi se passando, e aí em 1963, Bone, ele relatou que os fios têm uma função vital no tratamento ortodôntico. Isso aí todo mundo sabe, porque você pode utilizar a melhor técnica para ortodontia convencional que eu falo.
você pode usar a melhor técnica que a gente tem, mas se não tiver o fio, não vai fazer movimento nenhum. Então ele comenta aqui que o fio é a principal fonte de energia para poder fazer a movimentação. Então ele notou que a instabilidade pós o tratamento na região dos caninos e de molares era devido às técnicas inadequadas que os ortodontistas estavam utilizando. Então o que acontecia? Ele via que aquele tratamento não tinha uma instabilidade quando finalizava. Então ele começou a estudar isso e ele criou um arco, só que esse arco tinha uma aplicabilidade mais aceitável para os ortodontistas fazer, mais fácil, não com muitas técnicas de cálculo, soma, fórmula. Então ele criou o arco de Formation Card. Esse arco ele era mais simplificado. Tá? Bom, depois de todos esses estudos, então vieram outros autores, estudiosos, que começaram a defender técnicas, as suas próprias técnicas. Então a gente tem várias pessoas na literatura, que depois a gente vai fornecer para vocês com os artigos, sobre os estudos que fizeram sobre os arcos, arcos superiores, arcos inferiores, a inter-relação entre eles. E começaram a defender o seu próprio diagrama. Então, hoje no mundo, o que a gente mais utiliza, o que a gente mais vê na literatura e utilizado com os colegas, são o quê? Os diagramas de Interland, que é o que a gente vai preconizar na clínica, o diagrama de Capelosa, que é bastante utilizado, ele é mais atualizado, e o diagrama de Trevize, que é um dos mais novos que a gente tem aí, que eu acredito que é de 2013, se não me engano, que foi apresentado para comprar o diagrama. A diferença maior que tem aqui, que do Interland para o Capelosa e o Trevize, existe uma transição. Então, assim, quando o Interland desenvolveu a técnica dele, naquela época não existia a nossa, o que a gente preconiza na clínica, na facite também, que é o arco reto. Na época do Interland era Edwiser, tinha que fazer muitas dobras, o fio era um fio mais de aço, começava-se um tratamento com fio mais de aço, muitas dobras no fio, então ele percebia que a hora que ele fazia a dobra, aquele fio deformava e tinha que formar novamente um arco. Então ele criou esse diagrama, mas com base naquela técnica de Edwiser. Tá? Já a Capelosa e o Trevize já são uns diagramas voltados para a técnica do arco reto. Tá bom? Então vamos lá. O diagrama ortolongo de Interland, ele não é complicado, é um dos mais simples que a gente tem e aplicabilidade muito fácil. Eu tenho três itens importantes aqui. São as tabelas, são 4 tabelas que são esses diagramas aqui que vem de 2 em 2. Então são 8 e aí são 2, cada um tem 2. Então, ó, para você ver, o raio aqui é 19 e 20. Aí o próximo é 21 e 22. Então eu tenho 4 dessas tabelas. Esse aqui inferior eu tenho que é um template, onde a gente coloca por cima do nosso modelo de estudo para avaliar o arco anterior. E esse aqui, o segundo template, é para fazer a distância intermolares na região posterior, certo? Então, vamos seguir. Então, Interland, em 1994, olha quando foi, ele constituiu o diagrama individualizado para ser utilizado na mecânica do arco contínuo, baseando nos seguintes fatores. O que ele baseou? Não foi do nada que ele tirou da cabeça dele. Então ele pegou a morfologia da arcada mandibular. Então ele percebeu que existe uma forma, né? A mandíbula tem uma forma. Então ele respeitou essa forma da mandíbula. Logo depois disso, ele tentou pegar essa forma e jogar valores em cima daquele paciente. Então ele começou a pegar valores dimensionais daquela morfologia. E depois ele viu as constâncias numéricas. Então ele viu o que mais se aproximava numericamente para poder chegar a criar uma tabela. Então ele conseguiu criar 8 tipos de tabelas
devido a essas várias morfologias, os números mais constantes que apareceram foram criados 8 diagramas, só 8. E outra coisa que ele aplicou também, para a técnica dele, é sobre a experiência clínica do ortodontista. Porque não adianta também criar fórmulas, coisas mirabolantes que os ortodontistas não vão aplicar, não vão utilizar no consultório para o dia a dia. Então ele também percebeu isso muito, ele tentou simplificar de uma forma muito sucinta para todos poderem utilizar. E os critérios que ele fez essa individualização, como? De onde que ele chegou a isso? Como? Então primeira coisa que ele avaliou, ele pegou a distância interwala, correspondente aos primeiros molares inferiores. Eu vou falar os tópicos aqui e depois a gente vai voltar nessa distância interwala, tá bom? Determinação do raio de curvatura anterior. Bom, então já que ele viu que a morfologia da mandíbula tinha uma forma, ele começou a pegar o raio de curvatura do dente anterior. Então ele preconizou de canino a canino, forma uma curvatura. Então essa curvatura que ele determinou, ele conseguiu criar um raio, fazendo uma curvatura com vários tamanhos. Então ele determinou a parte anterior. E depois ele conseguiu estender esse arco posterior, baseado nos pré-molares e até os segundos molares. Fazendo isso, ele conseguiu criar o arco completo. Então ele determinou primeiramente a curvatura anterior, depois ele passou para a região posterior. Ah, doutor Fantini, mas e a distância interwala? O que você quis falar com isso? Bom, distância interwala correspondente aos primeiros molares inferiores. O que é isso, gente? Vocês lembram, então, o que é o famoso borda-wala? Olha, a borda-wala, gente, ela confunde muito a gente, ó. Ela só é determinada no arco inferior, tá? Ela você não consegue ver uma borda-wala na região superior. É apenas na região inferior. Então, ela foi identificada inicialmente por Andrews e Andrews. São dois estudiosos com uma estrutura anatômica constituída pela proeminência espacial mais externa da face vestibular da mandíbula. Resumindo aqui, gente, ela é o limite gengival entre a mucosa alveolar, o limite entre a gengiva e a mucosa alveolar. Eu vou mostrar aqui a foto, e só por curiosidade, por que o ALA? Porque são os nomes deles, os primeiros nomes, William Andrews e Lawrence Andrews. Então criou o ALA, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, todos olhando aqui, ó, na imagem. A borda ALA é o que? É essa borda que fica na junção entre a gengiva inserida e a gengiva livre. Então você pegando um modelo e passando um lápis ou um pincel, você consegue identificar a presença da borda wala na região inferior. Então tem pessoas que têm isso aqui muito estreito e tem pessoas que têm bem largo, tá? Ó, tá bem fácil de identificar essa borda wala aqui. Então ele colocou a borda wala como um padrão para chegar e fazer a curva dele, tá bom? Então, a partir de estudos da amostra, ele fez o quê? Ele pegou 189 casos e ele propôs o segmento anterior da arcada inferior com uma curva perfeita, chegando em valores de 19 a 26 e distância intermolares na região posterior. Com base nessas medidas, ele idealizou 8 diagramas. Então, aquilo que eu falei para vocês. Essa tabelinha que vem aqui, ó, ela inicia do número 19 e é o 20. Então, seguindo aqui, ó, é o 19, depois eu vou explicar por que ele colocou o 18 e não está na tabela lá. Mas assim, ó, tem o 19 e o 20, depois tem uma outra tabela dessa aqui, que é o 21, 22, depois 23, 24, 25, 26 e termina ali, no 26. Então são 4 tabelinhas dessa, tá? Então como que a gente vai, a sequência correta para a escolha do diagrama? Primeiramente, você vai determinar a curvatura da distância dos molares ali na incisal sobre o modelo inferior. Então, como que a gente vai colocar o template em cima do modelo? Quando a gente coloca em cima daquele modelo, tem casos que os incisivos inferiores estão muito vestibularizados. A gente vai olhar na teleradiografia, a gente vai ver a inclinação dos incisivos, aquele ângulo interincisivo. Então, naquele ângulo interincisivo, a gente vai determinar se ele está muito vestibularizado ou não. Se aqueles incisivos estiver muito vestibularizado,
a gente vai colocar o diagrama um pouco atrás da incisal. Não vamos colocar muito à frente. Eu vou mostrar depois na praticabilidade aqui, no modelo que eu tenho, um incisivo muito vestibularizado, e a gente vai traçar o arco, que é esse arco aqui, ó, um pouco atrás da incisal, mas respeitando os caninos, correto? Então a gente passa o template, escolhe isso aí no modelo, antes de começar o tratamento. Tá? Antes de passar fio de nitinol, antes de tudo, lá no começo do tratamento. A gente coloca e define a curvatura inferior, anterior. Então, determinou que é um 20, então anota na ficha do paciente, 20, interland, 20, tracinho. E vamos determinar agora para o arco inferior. E o que ele fez também no estudo? Ele acrescentou 1 milímetro para os casos sem extração, quando a gente for criar o arco superior, e 2 milímetros por casos com extração, para fazer o diagrama do arco superior. Para a região inferior, como é que é feito? A gente pega o modelo e coloca o template. Vocês estão vendo esse template aqui, ó? Então, eu tenho a linha média do template. Nessa linha média, ela vai na região dos incisivos e você prolonga para a região posterior e ali calcula aonde que está marcado aqui. Não tem uma régua. Você vai determinar aonde aproxima mais. Se é esse aqui, se é aqui, aqui, aqui ou aqui. Para transferir lá para a tabela do diagrama. Aí o que a gente faz? Para não utilizar esse template aqui, para não utilizar ele, a gente pega o modelo superior, então deve ser a distância entre os limites mesiais das faces vestibulares dos primeiros e segundos molares superiores. Primeiros ou segundo, porque às vezes a pessoa perde o primeiro molar, você fica sem base para marcar, então você pode pegar o segundo molar também. Aí tenho assim uma dúvida que podem seguir, vocês podem ter essa dúvida. Então, assim, professor, mas o paciente não tem molares. Como é que a gente faz? Vamos ir para o arco inferior. A gente mede o arco inferior e acrescenta 3 milímetros a mais para compensar. Para a gente não utilizar o template superior e ficar mais fácil, a gente pega o modelo superior e mede da mesial do canino superior, do molar superior, de um lado a outro. Aqui, por exemplo, no modelo, ó, deu de 0 a 6, então eu tenho 60 milímetros aqui no total, certo? Eu pego esses 60 milímetros do total e divido por 2, que vai dar 30. Esses 30 eu jogo na tabela do diagrama, que vai estar aqui, ó. Então eu pego da linha média, eu já determinei meu arco anterior. Eu sei que a minha tabela é, por exemplo, 21. Aí, para determinar o posterior, eu meço a régua do arco superior, vejo lá, divido por 2 e eu venho daqui até lá 30. Aí, onde aproximar mais, é onde eu vou marcar na minha tabela. É o número 4, é o número 6, é o número 8, é o número 10, 12. E aí você anota. Então, você pode anotar numa tabela lá 20, tracinho 12. Igual está aqui nessa tabela. Essa tabela é a 19, com o arco posterior 12. Aí você anotando isso, quando chegar nos fios de aço, você tem o diagrama para estar aplicando naquele paciente. E aí toda a sequência que você faz, você tem um parâmetro. Às vezes a gente vai dar um torque no fio, às vezes aquele fio modifica, o paciente morde alguma coisa pesada, solta um breque, o fio amassa, aí fica todo torto. Você não vai consertar com o olho, você vai pegar o diagrama e marcar ali novamente, certo? É um diagrama muito fácil de utilizar, muito simples. Então, veio na ficha do paciente, o diagrama pegou daquele diagrama e segue a sequência. Então, ele não tem gasto igual outros diagramas têm, que vai ter que acabar gastando folhas e é muito fácil de aplicar. Tá bom? A gente vai fazer na prática também esse diagrama. Aí, gente, melhorar um pouco e não ficar baseado apenas em um diagrama, a gente vai falar sobre o diagrama de Capelosa também. O Capelosa, então, o que ele fez? Em 2004, já vê que é mais recente do que o diagrama de Interland.
ele relata sobre a importância de individualização da oclusão. Então, eles fizeram os estudos realizados com a intenção de determinar a estabilidade e a recidiva pós-tratamento. Mostraram que as variações introduzidas de modo aleatório na forma de dimensões dos arcos podem ser instáveis. Foi aquilo que viram anteriormente, que os tratamentos feitos de uma forma empírica, o formato do arco acaba não tendo uma instabilidade. E ele viu que 50% dos casos tratamento feito com compensação, uma má oclusão de classe 2 compensada, o tratamento é feito baseado em cima de compensações, por isso que dava muita instabilidade. Então deveria ser considerada incorporadas da forma do arco desde o nivelamento e do início do tratamento poderia estar fazendo isso. Só que por que não tem como? Porque a gente utiliza hoje as técnicas de arcos de nitinol, termoativado, que a gente não consegue fazer a forma do arco porque ele já vem de fábrica, certo? Os parâmetros para definir as dimensões e formas do arco que o Interland determinou. Então ele fez, muito parecido, ele fez a distância intercanino inferior. Gente, todo arco ele baseia na parte da mandíbula. Sempre mandíbula, depois o arco superior baseado como referência à mandíbula. Tá? Então ele fez a distância entre caninos inferiores, que deverá sempre ser respeitada, desde que seja correta. Caninos com posicionamentos inadequados devido a uma erupção atípica, quando da escolha do diagrama, esta condição precisa ser considerada. Então, às vezes, não nasceu um incisivo inferior, aquele canino está mesializado, a gente tem que perceber aquilo e não ficar preso só de canino a canino. Às vezes tem um apinhamento muito severo na região anterior e aqueles caninos estão com o espaço intercaninos mesializados demais. Então isso tem que considerar, tem que avaliar isso tudo no diagnóstico, tá? Distância intermolares é a largura do arco, que deverá ser definida pela região do primeiro molar inferior, tendo como referência a borda oala. Lembra quando eu falei lá da borda oala? Já aqui, ó, Capelosa, ele pede para a gente olhar sempre a borda oala. Interland não. Ele, para fazer a tabela, ele olhou a borda oala, mas não, eu não necessito da borda oala para fazer o diagrama de Interland. Aqui eu tenho que olhar, sim, a borda oala. Entretanto, também essas medidas dependerá de objetivo do tratamento no que se diz respeito à verticalização ou inclinação. O que acontece? Perda do primeiro molar, o segundo molar está muito meso-inclinado, a gente vai fazer a inclinação daquele molar, então temos que saber se tem borda oala ali para colocar aquela molar na região e não apenas verticalizar e pronto. Então tem que acompanhar essa borda, tá? Então, descrever então o diagrama, ele é composto por 41 transparências, com o intuito de abranger as necessidades mais frequentes da prática ortodôntica. Então, o diagrama, ele só tem esses templates aqui, ó. São 41 tabelinhas desses templates aqui. E aí ele fornece uns papéis impressos com com a mesma medida do template. Então, a gente vai pegar o template, medir no modelo, e dependendo do que tiver no modelo, a gente vai seguir a classificação. Então, a sequência correta utilizada para a escolha do diagrama. A sequência correta, região vestibular entre canino a canino, com desenho de arco e diferentes curvaturas, escolher a que a mais se aproxima. Então, eu tenho do C1 ao C7. Voltando aqui, ó. Então eu tenho essa forma do arco. Para a região anterior, que é de canino a canino, eu tenho do C1 ao C7. Só para a região anterior. Então eu tenho 7 sequências anteriores aqui. Dentre as 7 sequências anteriores, para a região posterior, eu tenho de A1 a A7. Então, a gente vai fazer assim, ó. As curvaturas médias de C3, C4 e C5
elas podem combinar com 7 aberturas, que vai de A1 a A7. Enquanto as curvaturas extremas, menores e maiores, podem ser combinadas com 5 aberturas. De A1 a A7 é a C3, C4 e C5. E de A1, C1 e C2, C6 e C7 vai de A1 a A5. Aqui, ó, de A1 a A5. Então eu tenho 20 combinações. Então, para a região de C3, C4 e C5, eu tenho 21 combinações. E de C1, C2, C6 e C7, eu tenho 20 combinações, totalizando as 41 formas de template que eu tenho lá, certo? E é fornecido a região de papel. Tá, vamos falar aqui. A partir de que fio, a pergunta aqui da colega está falando o seguinte, a partir de que fio que a gente vai usar esse diagrama? Então a gente está preconizando esse diagrama para avaliar ele lá no início do tratamento, certo? A gente preconiza o diagrama que eu quero usar. Quando eu for seguir as sequências, se lá na facite a gente preconiza 12 de nitinol, depois 14 de nitinol, depois 16 de nitinol, aí o 18 a gente vai colocar o de aço. Quando entrar no fio de aço, aí sim eu vou diagramar o arco. Porque o fio de aço, você pode comprar ele ou você pode contornar ele, fazer ele. Você compra o rolo de aço, né, o fio, e forma ele ali, na mão, com alicate e tudo. Então, nesse momento é onde que você vai aplicar o diagrama. Porque quando você estiver usando um fio que é de nitinol, termoativado, esses fios você não tem como moldar ele. Aqui. Então, ó, por exemplo, eu tenho um fio aqui. Esse fio, ele é um fio de aço. Se eu entortar ele aqui, ó, ele muda o tamanho dele. Todos estão vendo aqui, ó, muda o tamanho do fio. Então, se eu diminuir ou aumentar, esse fio é alterado do jeito que eu quero. Então, ou eu compro ele, que ele vem de fábrica com uma forma X, ou eu faço ele lá no consultório. E nesse momento, quando eu estiver usando um fio de aço, é o momento onde que a gente vai estar utilizando o diagrama, certo? Então, atualmente, o diagrama de Capelosa, quem comprar ele hoje, ele de 41 formas passou para 51 formas. É aqui, ó, a tabela de template. Todo mundo está vendo template aqui, ó. O C1 significa só a região anterior. E o o A, aqui, ó, o A1, aí é nessa região posterior. Então você vai ver cada template por cima do modelo, qual se adapta. Aí você anota na ficha um exemplo, C1A1. Aí o C1A1 vai ser utilizado para aquele paciente. Aí o diagrama fornece uns blocos, que tem 10 de cada. Por exemplo, o C1A1, eu tenho 10 bloquinhos desses de papel. Aí eu destaco e coloco na ficha do paciente. Quando eu tiver que usar, eu tenho aquela bloco com o nome do paciente, o número da ficha do paciente, se quer, e coloco aqui. Feito o fio, aí eu coloco por cima o outro fio. Aqui ele já facilitou. Ele colocou os dois aqui já, para a gente poder diagramar. Então, o inferior e o superior. Vamos voltar aqui. O que a gente faz muito no dia a dia a gente faz como protocolo. Bom, eu sigo como protocolo. Eu peço análise de modelo e análises cefalométricas, né? Como exames complementares. Eu nunca vou colar uma boca, nunca, isso aí é nunca. Nunca vou colar uma boca sem eu ter uma panorâmica. Isso aí não tem jeito. Mas depois eu trago. Eu moro em outra cidade. Não. Prefiro não ganhar aquele dinheiro, porque é imprescindível eu ver o que eu não consigo enxergar. Eu tenho que enxergar de uma forma mais ampla. Às vezes o paciente tem um supranumerário, o paciente tem uma anquilose de raiz e a gente não consegue diagnosticar isso num exame clínico. Então, assim, é muito importante. Eu olho. A panorâmica, às vezes, eu até prego na hora da colagem. Eu prego a panorâmica ali no consultório para ficar vendo, eu vou colando e vou verificando na panorâmica para ver as inclinações. Às vezes uma dilaceração de raiz, a raiz pode ter uma curvatura muito acentuada e a gente está colando e ali pode formar uma reabsorção. Enfim, esse modelo de estudo ele não é em vão. Guarda lá e depois eu pego e fica lá mofado. Não, você tem que olhar ele
depois você pode fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês também o que acontece. No dia a dia, gente, eu não sou um dentista que é assim teórico demais, eu sou muito prático, muito mesmo. Então eu já me deparei na seguinte forma: estou em outra cidade e lá nessa cidade o paciente quer continuar o tratamento com outro colega que estava lá e aí eu tá um ano sem fazer manutenção e ele quer continuar o caso. A gente faz a avaliação, eu peço e aí nesse momento eu não peço modelo de estudo não. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para facilitar. A gente pede para o paciente morder numa barrinha de cera, naquela cera rosa, igual quando vem no modelo. Lembra? Aqui, ó, deixa eu pegar para vocês verem aqui, ó. Tem um modelinho que a gente recebe, né? Não é propaganda nada não, mas assim, ó, a gente recebe geralmente, ou todos praticamente, vem com uma cera, não vem? Mordido. Então, é essa cera aqui que a gente vai produzir lá no consultório. Então, assim, eu não tenho o modelo, mas eu tenho uma cera no consultório. Então, eu levo lá essa cera e peço para o paciente morder. O paciente faz o registro na cera e aquela cera que eu vou... Essa cera aqui, ó, que a gente vai adquirir na hora no paciente, a gente consegue fazer o arco e determinar ali para diagramar, correto? Então, a gente consegue fazer, eu vou mostrar como fazer ali no modelinho, tá bom? Mas assim, gente, igual eu tô falando para vocês, então eu vou usar como um protocolo usar cera em todo mundo e não vou utilizar. Não, não vamos fazer isso não. Olha, não custa nada. Ou você liga lá na empresa de raio-x, pede um desconto para os pacientes que vocês estão encaminhando, vê o que você consegue trabalhar com preço com eles, mas não abrem mão, gente. São procedimentos que vai somar no final do tratamento. Então, gente, olha as vantagens de fazer um diagrama. Clinicamente prático e preciso, além de correlacionando com os diagnósticos e plano de tratamento, observando as individualidades de cada paciente. Pô, olha que legal, o paciente vai ver, você está fazendo aquilo, você não vai fazer aquilo calado. Você está fazendo um plano de tratamento, você pode fazer ali na hora que o paciente está ali, do seu lado. Você coloca um modelo, já determina o número que ele é da região anterior, região posterior. Fala, estou determinando aqui que o seu arco para um diagrama é o 20 por tal. Olha aqui, ó, a gente vai preconizar esse modelo aqui de arco para você, porque o seu arco é muito atrésico, a gente vai aumentar ele um pouquinho. Olha que previsibilidade que você está dando para o paciente lá na frente do tratamento. E você pode explicar que você está medindo o 18, o 20, que é o anterior, o posterior. Não, você só argumenta com ele, conversando com ele, você está montando. Ou então você fez isso antes e explica que você já preconizou aquele modelo de arco para quando chegar num fio lá na frente, você já está prevendo aquela abertura de arco. Tá vendo? São argumentos que você coloca para o paciente, não simplesmente ele senta na cadeira e você faz um tratamento e vai embora, tá? Permite manter a assimetria do arco, tanto no sentido antero-posterior, que é o sagital, como também no sentido lateral transversal. Ele, além de permitir a coordenação dos arcos superiores e inferiores. Então, o que é que ela quer falar aqui? Às vezes a gente está utilizando o último fio, 19 por 25. E eu preciso de fazer uma dobra, um torque. Eu tenho que dar uma torque na região anterior. Ou tenho que fazer uma alça, um loop. O que acontece num momento desse? A hora que eu vou aplicar aquilo ali, eu tiro aquela forma do arco. Então eu volto para o modelinho que eu tenho de referência e eu marco aquele tamanho normal que eu segui. Aí a gente não perde. Não faz assim... um lado está torto, não é por olho. Tem que estar uma simetria perfeita dos dois lados, certo? Então isso aqui é importante, a vantagem para ter uma simetria perfeita. Permite manter uma correta dimensão lateral, que é a distância entre os caninos. Então essa distância, gente, na literatura, que eu vou passar os artigos, eles falam que essa distância ela não pode ser alterada. Só que há controvérsias. A distância intercanino, de um canino até o outro, ela não pode ser alterada, mas quando você faz um plano de tratamento para fazer extração de premolares, essa distância ela acaba sendo alterada sim. Porém, ela é alterada, mas você vai jogar num ângulo
e esse ângulo vai manter aquele canino naquela posição. Essa é a diferença. Então, ela permite manter uma correta dimensão lateral da distância entre os caninos. Então, às vezes, aquela parábola anterior que a gente colocou, vamos supor 20, tanto ou o A1, A2 do diagrama de Capelosa, ou do Interland, que é a região ali anterior, aquela distância a gente vai manter aquela parábola. Então, a distância dos caninos, eles mantêm também, tá? Junto naquela dimensão. 4 aqui, ó. Ela permite a colocação rápida de corretos acessórios e também confecção entre arcos complexos multiloops, dobras. É aquilo que eu falei. Vai fazer uma dobra, aí volta para o arco, certo? E colocar os acessórios. Então, por que ele coloca lá aqui no molar? Eu coloco na mesial do molar superior, ou do segundo molar, porque a gente tem que prever que vai ter um acessório colocado ali. Então, por isso que o arco vem abrindo na região posterior, certo? Ele não vem reto, paralelo, igual dos fabricantes tem aqui. Tem arco aqui de fabricante, que eu vou mostrar para vocês, que ele finaliza paralelamente. E não é assim, porque tem que respeitar, tá? A possibilidade de utilização de profissionais auxiliares na confecção do arco. Então, assim, eu posso delegar também. Depois que eu treinei a minha secretária, eu determinei que aquele fio do Interland ficou sendo 20 por 16. Aí eu posso pedir para a secretária fazer. Antes do tratamento mesmo, ela já pode fazer uma sequência. Um exemplo aqui que eu estou dando, tá? Ela pode colocar na tabelinha, na ficha do paciente, ela pode colocar o fio 18 de aço, 20 de aço, 19 por 25 de aço, já colocar os 6 fios ali, tanto o superior quanto o inferior, diagramados numa fichinha ali do paciente, guardada, já pronto. Aí quando chegar naquele fio, naquela etapa, o que a gente vai fazer? Só conferir e já vai estar pronto. Você não vai perder tempo de confeccionar um fio. E isso pode ser feito pelo não auxiliar, tá bom? Então isso aqui é bastante interessante também. Aí não vai te tomar tempo. E permite também que vários profissionais possam trabalhar com o mesmo paciente em objetivo comum. O que é isso? Deixa eu só, para não ficar muito... É uma aula... Gente, aqui é uma aula muito diferente. A gente parece que está sozinho, né? Nesse último item aqui, o que quer falar? Exemplo, eu estou aqui em Araguaína e o paciente vai viajar para São Paulo. Aí, gente, eu tenho lá meu diagrama, o dentista... Você pode mandar uma cartinha colocando assim, paciente está usando fio, olha que legal, olha que ortodontia de excelência. Você coloca lá na cartinha, colocando, o paciente está usando fio 19 por 25 de aço, com o diagrama de, olha que legal, diagrama de Interland, tal, número tal, ou diagrama de Capelosa, e você coloca a referência do diagrama. É muito legal isso, sabe? Não é qualquer um. A gente não fica sendo mais um ortodontista no mercado, a gente fica diferenciado, tá? Então vamos voltar lá para a aula. Os fabricantes, eles querem vender fios, né? Quanto mais fio vender, melhor divulgar. Então eles fazem os quê? Eles vendem os fios termoativados, vendem os fios de nitinol, os fios de TMA. Então tem vários formatos de metais diferentes para confeccionar aquele fio. E eles também vendem um fio de aço, porque às vezes eu não quero trabalhar, eu não tenho adestramento. Então, gente, vamos acabar com esse mal de falar, não vou mexer com fio, eu quero comprar ele já pronto. Não pode, a gente não pode pensar que um fabricante vai determinar a forma do arco. Eu não passei para vocês. Deixa eu voltar aqui na imagem, para poder conversar melhor com vocês. Aí, não adianta a gente querer achar que aquele fabricante vai adivinhar o formato do arco daquele paciente. Não vai. Então ele vai botar numa forma e vai sair ali por igual. O que mais se aproxima é que tem alguns que colocam o arco médio, PMG, o arco, mais ou menos assim, é o pequeno, médio e o grande. Mas, gente, se eu tenho um arco médio, eu posso diminuir ele porque ele é de aço. Eu posso aumentar. É fácil o arco de manusear ele. Então, a gente gasta aí 100, 120 reais num diagrama de Interland e pronto, eu tenho a base de tudo para poder manter.
Às vezes, igual eu expliquei, o paciente morde e amassou aquele fio, aí eu vou tirar aquele fio amassado e pegar um outro novinho, entendeu? E aí, porque o formato daquele arco é um formato que já preconizou pelo fabricante. Não, não é assim. E por que a gente utiliza então, Dr. Fantini, o arco do começo, que é o de o arco nitinol? Porque ali ele não tem ainda uma força extrema de expandir tão quanto a um arco de aço. O aço é muito mais forte do que o de nitinol. Ele vai tirar os apinhamentos, ele vai começar a nivelar ali. Quando chegar na finalização do nivelamento, a gente entra já com os fios de aço, né? E a aluna Daniela, ela está perguntando, gente, se na tabela que vem, já vem com os fios. Não, o fio é uma coisa, só vem um diagrama. Só as referências para você montar o fio em cima do diagrama. Então o fio não vem junto, não. Eu vou mostrar aqui o que quando vem junto é em outra parte. Ou você compra o rolo, aqui ó, vamos lá. Ou você compra o rolo de fio, que aí você corta um pedaço e você vai diagramar ele dentro do seu diagrama, tá? Ou você pode comprar isso aqui, ó. Ah, eu não tenho adestramento, eu não consigo. Então tem isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Kit de arcos intraorais para autoligado. Isso aqui, o que eles querem vender? Então eles vendem uma tabelinha, ó. Olha só o que eles fazem, ó. Uma tabelinha com a sequência de vários fios. Nossa, doutor Fantini, então ficou fácil demais. Eu vou colar o bracket e aí, ó, eu vou seguir a sequência. Aqui ele coloca até os meses que tem que utilizar, acredita? Coloca lá, ó, quantos meses, qual fio, tudo direitinho. Olha aí, vai seguindo a sequência, ó. Ó, aí você vai seguindo a sequência, não usa mais nada, vai esquecendo, fecha o olho, não existe arco individual de ninguém. Vai passando, chega num fio de aço, ó, chega num fio de aço, tá vendo aqui, ó? Fio de aço, ó o formato desse fio. Todo mundo tá vendo aqui? Olha o que eu vou fazer, gente, olha o que eu vou fazer. Todo mundo já viu esses modelinhos aqui, ó? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse modelinho para mostrar para o paciente, não é legal ele? Modelo esse aqui. Para explicar para o paciente, então ele tem o quê? Ele tem uma classe 1, olha o formato. Todo mundo está vendo o formato? Não é legal? Perfeito. Eu mostro para o paciente. Vamos pegar esse caso aqui, que é um modelo, que é o próprio fabricante, até da mesma marca. Eu vou fazer o quê? Olha, veja bem, gente. Ó. Eu vou pegar esse arco aqui, e vou pegar, ó, tem um fio superior e inferior. Tá vendo que é um fio de nitinol, de aço? Ó, fio de aço. Aí eu tenho o arco inferior. Ó, o que a gente consegue identificar também? E aí eu vou colocar no meu paciente modelo. Vocês estão conseguindo ver a distância do fio na região de pré-molar? Olha a região de pré-molar. Molar até que ficou próximo. Mas região de pré-molar, gente, aqui está uns 5 milímetros de distância. Então, se eu seguir um modelinho desse e colocar um fio sem fazer nada de diagrama, nesse modelo aqui que eles pedem, que eles preconizam, pode colocar, o que acontece? Você vai dar uma recessão gengival na região de pré-molar gigantesca. Ah, mas o que eu fiz? Eu segui direitinho os protocolos. O fabricante não tem como prever qual é o tipo de paciente que você tem. Não tem como. Não existe essa previsibilidade. Deixa eu pegar um modelo aqui, ó, para ver o que acontece. Ó. Então, o meu paciente é esse aqui. Esse aqui é o meu paciente. Tá vendo? Ó, a gente vai passar o Interland nele. Mas esse aqui que eu te falei, dos incisivos vestibularizados. Certo? Então, o que acontece? Vamos jogar esse fio aqui, ó. Deixa eu só segurar na região anterior. Olha lá. Tá vendo? Olha aqui, sai da borda oala, ó, dos dois lados. Sai, não tem osso, não tem. Então você vai fazer o que aqui? Você vai só inclinar os incisivos, os premolares. O canino é até aceitável, mas é até demais, né? Estou jogando na vestibular ali dos anteriores e na posterior dá certo. Mas olha na região de premolar, olha isso aqui, gente, é muito. Então, o que eu falei para vocês?
Ó, então, vamos pegar, ó, é um dos artigos que eu vou passar, tá? Então, o ODA em 2010, gente, ó, não é muito antigo assim, 2010. Eles avaliaram arcos pré-contornados com 30 pacientes. Desses 30 pacientes, ó, eles pegaram arcos inferiores, porque tudo é baseado no arco inferior. Eles utilizaram 20 tipos de fios pré-contornados de nitinol. Então, os fios de nitinol já tem que vir mesmo de fábrica, né? Com 8 fabricantes diferentes. Então, eles pegaram 8 marcas de 20 fios, 8 marcas diferentes. E todas essas marcas produziam também os arcos de aço, com o mesmo tamanho, igual eu mostrei para vocês. Então, foram 20 marcas de fios, com 20 fios de nitinol, e os arcos de aço também eram do mesmo tamanho. E aí eles mediram aquilo ali. E o que os resultados? Os arcos pré-contornados disponíveis no mercado não correspondiam tão totalmente à variabilidade das formas naturais dos arcos dentários, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, que de região entre canino é de 0 a 3 milímetros de largura, mais largos os arcos. E na região de molares, chega a ser 5 milímetros mais largo. Gente, aí é o seguinte, 5 milímetros de espaço é coisa demais. É quase a distância de um incisivo. Então eu estou falando para vocês isso aqui, ó. Você pegar esse molar aqui, tá vendo que esse molar, a borda oala dele aqui, ó, é bem fina. Eu posso expandir 5 milímetros para cá? Vamos supor que eu coloco, divide por meio, 2,5. Eu posso expandir isso tudo aqui para esse canino, esse molar? Se eu expandir 5 milímetros num molar desse aqui, ó, é esse lado de cá, que a borda oala tá bem fininha, isso aqui eu vou dar uma recessão gengival. Tá entendendo? Então, assim, não é à toa que a gente está fazendo esse diagrama. Não é empiricamente. Vamos começar, então, pelo diagrama de Interland. A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu estava falando, tirar como base o arco inferior, certo? O template anterior. Então, a gente vai pegar o template anterior e passar por cima do arco. Nesse caso aqui, como os incisivos são muito vestibularizados, a gente vai preconizar não colocar lá na vestibular, que seria aqui, ó. Na vestibular seria aqui, o arco, correto? Como os incisivos estão muito vestibularizados, a gente vai compensar um pouco. Então a gente desce um pouquinho aqui, ó. Vamos descer o arco. Desce o arco um pouquinho e mede como canino, como referência canino. Então o mais ideal para esse paciente, que eu achei, é o 20. O 20 e um pouquinho por lingual na incisal, ó. Aí os caninos, respeitei canino, certo? Então eu determinei o que aqui no Interland? A região anterior do meu arco inferior. Aí agora vamos para a região posterior. Eu vou pegar o modelo superior do paciente e vou medir com uma régua da mesial do primeiro molar com a mesial do outro molar. Aqui dá uma distância de 60 milímetros. Essa tabela aqui, ó, é a primeira que tem. É 19 e 20, certo? Então eu defini a 20. Então essa 20 aqui que vai ser a minha base, minha referência. Para medir o posterior, eu não medi lá que deu 60 milímetros, então divide por 2. Aí eu venho da linha média posterior, ó. Tá vendo aqui a linha média posterior? E vou medir aqui, ó. Ó, até dar os 30, porque era 60, dividir por 2. Aí eu venho lá, ó, 30, deu aqui. Deu aqui nessa região. Então deu aonde? Na casa dos 16, que é o que mais aproximou. Então, ó, veja que eu tenho um número. Então ficou 20, 16. Eu tenho o meu arco aqui, porque esse arco 20, eu tenho várias formas posteriores. O arco anterior é 20. E o posterior, eu tenho todas essas formas aqui, que eu vou medir no meu modelo superior e dividir por 2. Chegar aqui, nesse caso daquele paciente, é 16. Então ficou fácil. Eu vou pegar, vamos pegar um... Então, olha como é que o arco ficou perfeito. Foi feito no olho? Olhômetro? Não, uma base. Coloquei isso no paciente. O paciente soltou um bracket, amassou o fio. Eu pego esse mesmo arco aqui, coloco lá e contorno ele novamente certinho. Então veja, ó.
finalizando ali, ó, com uma região 16, é a região anterior perfeita com a parábola que a gente criou. Então, essa 20 na região anterior e posterior 16. Bem simples, bem fácil. Utilizando uma cartela, utilizando inicialmente o template para o arco inferior, uma régua para o arco posterior do superior, medindo, mesial de canino a canino, de molar a molar, dividi por 2, marquei aqui e achei o posterior. Só isso. Agora eu vou passar para fazer a leitura do capelosa. Então eu tenho um diagrama aqui que ele só tem template, mais nada. Então eu falei aqui, ó, C1A1. Então a primeira coisa que eu vou avaliar é o C. C1 é o arco anterior, é a parábola da região de canino a canino. C1. Então o C1 eu tenho o posterior que é o A1. Aí eu vou manter o C1 novamente, que é a mesma região anterior, porém o A2 é um pouco maior. Aí eu vou pegar o próximo. Continua com C1, que é a região anterior. Mas na região posterior, ele é um pouco maior. Ele é o A3, ele vai abrindo. Aí vamos pegar o próximo. Ele continua sendo o C1, que é a região anterior. E para a região posterior, é o A4. Ele aumenta mais ainda. E por último, o C1 também, na região anterior, mesmo tamanho. Só que para posterior, ele é A5. Olha o tanto que ele é aumentado em comparação ao A1. Ó, eu estou colocando um sobre o outro. Entenderam? Veja que na região anterior é a mesma parábola. E para a região posterior, um vai abrindo e o outro não. Então só isso que tem. Então vamos pegar o meu modelo. Eu peguei o meu modelo inferior, coloquei na mesa e vou trabalhar os templates. O Interland é um templatezinho só e você trabalha aqui, ó, a região anterior. E eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que com todos os templates. Então eu vou medir, ó. Vamos ver se o C1, vamos medir só a região anterior, que é igual ao Interland. Interland só a região anterior agora. Vamos medir a região anterior. Tá muito curto. C1 tá muito curto. Aí vamos pegar agora, eu vou pular todos, ó. Se C1 não deu certo, eu vou pular todos os C1 que tem, ó. Esse C1 não quero mais. C1, agora vamos pro C2. Então eu vou descartar esse C1 aqui, ó. Todos esses são C1, porque eles alteram a região posterior. Na região anterior, o C2, vamos lá. Esse modelinho aqui, ele não estava um pouco vestibularizado, ele não está um pouco vestibularizado incisivos, então eu vou jogar um pouco por lingual. O C2 ainda está um pouco latrésico, porque eu vou jogar um pouquinho para trás. Então vamos descartar o C2. Ó, C2, porque agora só vai alterando a região posterior. Então vamos pegar o C3. Agora vamos começar no C3. C3A1. O C3A1 já me serve bem, porque a região de canino fica legal. É a região anterior que eu estou avaliando. E eu estou entrando um pouquinho para o incisal, que é aquilo que a colega falou. Porque esse incisivo está muito vestibularizado. Então eu coloquei ali, certo? Então defini o meu C3, que é a região anterior. Vamos para a região posterior agora. C3A1, tá legal? Não tá. Vocês estão vendo que na região de molar, ó, vamos tentar aproximar mais aqui. Tá vendo que na região de molar, por esse modelo aqui, eu não posso expandir muito, porque a borda oval a gente nem consegue enxergar, tá vendo? Ó, de um lado nem tem direito para mostrar, ó, eu passei ela, mas quando você olha numa vista superior, você só vê do lado de cá um pouquinho. Então a gente não pode expandir. Por mais que esse arco seja atrésico, eu não posso expandir muito. Então aqui ó, eu vou determinar essa expansão. Região C3, que é a região anterior, eu já defini. Mas ela ficou curta. Ó, vejo que está passando por dentro do molar. E aqui, o Interland, ele só avalia a região inferior, só o inferior. O capelosa é só o modelo inferior. No Interland, nesse momento posterior, eu pego o modelo superior. E aqui eu vou passando. Então vamos lá. Continua o C3 e A2, que é a região posterior. Ainda está atrésico. Aí eu vou pular já uns 3 aqui. Então vamos pegar o C3A5. C3A5 tá ideal. Não, ainda não tá, porque eu tenho que perceber que eu vou ter que colocar ainda um tubo. Vamos estender para A6.
Então, A6 vai ser A7. Então, ó, ficou C3A7. Tá vendo? Peguei. Defini o meu arco. Definindo esse meu arco aqui, definindo C3A7. Aqui, ó. Todo mundo está enxergando o bloco? Então, eu tenho 10 de cada C1A1. Vendo? Peguei, coloquei isso na ficha do meu paciente, nome do paciente e coloco lá. Para quem está querendo comprar o diagrama de hipotelosa, uma dica bem legal, bem útil, porque esses impressos um dia vai acabar. O que a gente pega? Pega um de cada, tá? Um de cada e emplastifica. Ó, peguei um de cada e emplastifiquei. E eu anoto o número na ficha do paciente. Então aqui eu posso lavar com A1 e bota na sequência. C3A7 e faço o contorno igual a gente fez ali no fio. Certo? Ó. Agora lembra aquela dica que eu dei para vocês quando vocês não têm o modelo? Então vocês vão pegar uma cera, se chama cera 7, não serve a ser utilidade. Consultório, em outra cidade, aquele paciente apareceu do nada já usando um aparelho, e aí sem fio, o paciente já está um tempo sem tratamento, ou você vai ter que remontar, fazer, e às vezes não tem um laboratório, você não tem como moldar. O paciente vem lá no consultório, você corta o formato bonzinho lá e pede para o paciente morder bem forte a cera. Mordeu a cera, fazer da região inferior. Então eu viro a cera ao contrário e traço com uma caneta a vestibular de todos os dentes. Deu para ver. Você consegue mais ou menos prever aquele arco do paciente. E ali você faz, vamos usar o Interland? Vamos. Então vamos pegar aqui a região anterior e começar a medir dentro dos padrões o que mais aceitável para aquele paciente. Então nesse caso aqui, dessa mordidinha, a gente segue lá que a gente pegou o 20. Né? Ó, olha lá, bateu o 20. Ó. Tá vendo? Não sei se vocês... Porque ficou... A caneta que eu tenho aqui, ela não... Todo mundo tá vendo lá? Ó, a vestibular de todos os dentes inferiores. Para o posterior, vira. Vê a vestibular que traça de um molar aqui até aqui. Pega uma régua, mede, divide por 2 e joga lá na tabela que você definiu. Definiu o 20, pega lá na tabela, divide por 2 e acha o posterior. Correto? Então vamos lá. Todo mundo está vendo essa imagem aqui? Veja essas duas imagens aqui que eu coloquei. A gente consegue visualizar que Então, veja a borda ala desse molar, que eu visualizo ela um pedacinho. E olha o lado oposto. Você não enxerga zero de borda ala nessa região. Se a gente não trabalhar com um diagrama e trabalhar com que seja 3 milímetros aqui, ó, nessa região, esse molar aqui ele vai aproximar da cortical óssea. A cortical óssea é mais resistente e o molar começa só a inclinar. Vocês conseguem perceber isso? Então aqui, ó, voltando aqui para a minha imagem do celular, o que vai acontecer com aquele molar? Ó, veja bem, eu tenho os dois molares ali. Então, um molar vai começar a abrir. Se eu tiver uma curvatura muito acentuada posterior, ele começa a abrir. Só que aí ele vai começar a ter uma resistência o quê? Da cortical óssea. A cortical óssea é muito mais resistente. E aí o organismo fala, epa, tem alguma coisa dura aqui. Mesmo assim, você está distalizando, você está ampliando. Aí o dente para de movimentar nessa região aqui e começa a inclinar para o vestibular. Então aquele molar começa a ficar muito inclinado nos fios de redondos. Então eu estou usando 18, fio 19, 20 de aço. Esses fios eles vão abrindo demais e vai inclinando o molar. Opa, chegou na hora do 19 por 25. Estou super inclinado, a raiz está lá, ó, inclinou para vestibular, aquele molar. E aí o que acontece? Eu vou passar o fio retangular, 19 por 25. Aí ele vai começar a copiar o torque. Aí o que acontece com esse molar ali? Ele vai dar uma inclinadinha ali, entendeu? E aí é onde começa a reabsorver.
Aí começa a reabsorver essa região aqui, ó. Todo mundo está entendendo? Então, nessa região aqui, eu estou trabalhando um fio redondo, eu vou vestibularizar o dente, ele vai vestibularizar e a raiz vai ficar lá dentro, porque está encostado na cortical, a cortical segura. Quando esse dente estiver bem vestibularizado, bem inclinado para frente, e eu entrar com um fio retangular 19 por 25, o que vai acontecer? Ele vai querer copiar para ficar mais retinho. E aí é onde que vem o problema. Começa a ter a reacessão gengival. Fio redondo, esse molar vai vir para vestibular. Todo mundo entende isso aqui, se o fio estiver bem alargado lá na região posterior. Então o fio vai andar 3 milímetros para cá. E ele vem de quê? Ele vem inclinando para vestibular, porque a cortical já está no limite. Aí a coroa vem. Aí vem porque o fio é redondo. Quando a gente passa por um fio retangular, ele vai copiar e a técnica de Roth, ela tem menos, ela tem o molar inferior vai ficar negativo para a lingual. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu corrijo essa sobreposição, porém lá na região da raiz vai ocorrer uma pressão maior, aí começa a vir reabsorção. Entendeu? Veja do outro lado. Já é mais tranquilo. Olha a diferença. Eu tenho uma borda mais tranquila dos dois lados. Eu tenho uma região de apinhamento anterior que eu também provavelmente devo fazer extrações de pré-molares. De pré-molares para distalizar canino. Mas assim, a avaliação da linha anterior é bem em cima da incisal aqui. Tá bem mais tranquila. Aqui do outro lado também. Não tem que sobrepor mais por lingual e nem por vestibular. Mas aqui na região de molar que eu queria mostrar para vocês a diferença de um lado com o outro com essa aqui, ó, que não tem nada, tá bom? Veja esse pré. Olha esse pré-molar, o tanto de osso aqui que eu tenho, o tanto de borda que eu tenho ainda para poder vestibularizar eles. Então o pré-molar pode vir tranquilo, tranquilo mesmo. Olha aqui ó, essa região, posso extrair ele, jogar o canino para lá que eu tenho. Aqui é porque ele está vestibularizado demais, mas eu tenho também, porque o canino ele está aqui, ó. Ele vai vir, vai ficar mais ou menos nessa região aqui, tá? E vai corrigir com essa. Então, o problema maior é na região desse molar e vestibularizar demais. Olha aqui, ó, um caso de finalizado. Olha que legal esse aqui, ó. Ele colocou a contenção higiênica, né? E veja a borda o ala que a gente consegue enxergar em quase toda a extensão dela. Aqui eu coloquei aqui, ó, que parece uma brincadeira, gente, mas atualmente não só a odontologia, mas o mundo todo está passando por um processo de transformação e mudanças. Porém, nosso trabalho não pode parar. Vamos enfrentar esse vírus com bastante cuidado e critério no atendimento. Sejam cautelosos.